Um feliz e abençoado sábado a todos que estão aqui conosco, presentes na Igreja de Lisboa, aos nossos estimados irmãos e amigos que nos acompanham através da Igreja Online. Que Deus possa estar presente em nossos corações, estar aqui neste lugar e especialmente possa usar este humilde servo na exposição da Palavra de Deus. Amém? Antes de entrarmos na exposição do tema, e se fosse só você? Gostaria aqui de explicar aos irmãos o porquê estou aqui hoje. Aqui, não na igreja, né? Bem, é uma história muito curiosa, né? O irmão Adrian estava escalado para hoje dar a mensagem. Mas ontem, mais ou menos 5 minutos para as 10 da manhã, a irmã Melissa mandou uma mensagem a perguntar se poderia ajudar com a lição da Escola Sabatina. Mas eu não pude responder a mensagem dela. Às 10h05, o irmão Pedro Conceição me ligou. Então eu atendi a chamada dele, ele com a voz assim meio carregada, né? Ô, companheiro, então, como está? Tudo bem? Olha, eu estou na escala para o Seixal amanhã e estou aqui meio aflito, você pode dar uma ajuda para a gente aqui no Seixal? E como estava com o plano de estar em Lisboa, pensei, acho que não vou ao Seixal. E perguntei se havia possibilidades, então ele ia falar com outro irmão se poderia ir ao Seixal. Muito bem, ficou assim resolvido, né? Assim ficou resolvida a situação com o irmão Pedro. Mandei mensagem para o irmão Melissa, disse que sim, iríamos colaborar com a lição. E quando foi ontem à tarde, o irmão Elvis manda uma mensagem, pergunta, olá, homem de Deus, como está? Tudo bem? Normalmente manda mensagem assim, olha, irmão Adrian está um pouco adoentado, não vai poder fazer o culto, você pode ajudá-lo na escala? Então eu disse para ele que ia dar a resposta depois. Estive aí a fazer alguns contatos. Assim como a história de Daniel, quando o rei Dario mandou Daniel para a Cova dos Leões, né? Antes de mandá-lo, ele durante o dia todo tentou solucionar o problema, né? Às vezes dava a volta à situação e também fiz alguns contatos, falei com alguns irmãos. Até soube que o irmão Daniel Mico está aqui na região de Lisboa hoje e perguntei para ele se ele poderia fazer o culto, né? Ele disse que teria muito gosto, se não fosse o caso do amigo dele, está com uma situação muito difícil, a mãe está... Tem já idade avançada, 91 anos, entrou em estado de falência os rins, e os médicos enganaram, disseram, olha, não há o que fazer. Então ele veio lá de Extremoz, né, muito aflito, e agora o irmão Daniel está lá dando um apoio emocional e espiritual para esse amigo, né? Falou, não vou poder ir. Enfim, no final, resumindo e concluindo, eu acredito que hoje estou aqui pela vontade de Deus. Pela minha eu não estaria. Mas a minha vontade tem que estar sujeita à vontade de Deus, né? Então eu peço que os irmãos orem em vossos corações para que esse momento seja proveitoso. Já que estamos aqui, foi nos dada a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus. Então que Deus possa usar esse instrumento para comunicar a palavra que é dele. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. E antes ainda de entrarmos no tema, só gostaria de lembrar que no próximo sábado nós vamos ter aqui na Igreja de Lisboa algo muito especial. O que é? Além da escola sabatina, do culto, nós vamos ter um encontro de casais. Então os irmãos são convidados a participar. Todos os casais estão convidados a participar desse encontro de casais. Será na parte da tarde, a partir das 15h30. Não tem aqui o horário se é esse mesmo, mas vamos ter como padrão esse horário. Se for um pouco mais cedo, será comunicado. Eu vi algo como 15 horas ali no convite. Vamos então estabelecer 15 horas, né? 15 horas, o encontro de casais aqui na Igreja de Lisboa será dirigido pelo pastor Elvis. Ele tem muita bagagem, muita informação, muito conhecimento para lidar com casais e trazer assuntos nesse sentido. Então convidamos a todos, membros da igreja, os que são amigos da Palavra de Deus, nossos interessados, você que nos acompanha pela Igreja Online aqui da região da Grande Lisboa, aqui de Portugal, ou de fora também, se quiser vir, poderá acompanhar. A princípio não será transmitido, mas quem vier poderá acompanhar e participar desse encontro de casais. Então no próximo sábado, às 3h da tarde, temos o quê? Um encontro para o encontro de casais. O encontro de casais, muito bem. Então está dado esse recado e vamos então falar sobre esse tema. Eu gostaria de pedir a todos que pudéssemos fazer aqui mais ou menos 3 ou 4 minutos de oração. E como será isso? Se você orar 10 segundos, eu também, você, somando tudo, vamos ter aqui uns 3 minutos de oração ou mais. Então vamos orar a Deus, levar nossos pensamentos a Deus, para que Ele nos fale neste momento. Vamos orar ao Senhor.
E se fosse só você? Eu quero pegar aqui dois textos, um texto da Bíblia, que é o que foi lido. São Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Um texto do Espírito Profecia, Profetas e Reis, página 713, que diz: o que Deus propôs fazer pelo mundo através de Israel, a nação escolhida, Ele finalmente realizará através de sua igreja na terra hoje. Apenas um detalhe para os nossos irmãos que nos acompanham pela igreja online: devido a essa alteração que houve, nós não temos os textos para que você possa acompanhar a leitura, mas vamos compensar isso de alguma forma, né? Através de uma leitura mais clara possível. Muito bem. Então, juntando esses dois textos, gostaria de contar para vocês uma história que eu ouvi esses dias. Talvez você já tenha ouvido também. Fizeram um experimento. Iam fazer o voo inaugural de um avião. E nesse avião só tinha o quê dentro dele? Só engenheiros. Sabemos quem são os engenheiros, né? Existem engenheiros hidráulicos, mecânicos, eletrônicos, etc. E avião normalmente é construído pela nata da engenharia, né? Então só estavam dentro daquele avião engenheiros. Eles estavam sentados, né, com seus cintos afivelados, à espera que começasse todo o processo do voo. Afinal de contas, era um experimento, né, um voo inaugural. Muito bem. Aí, os tripulantes disseram pelo sistema de comunicação daquele avião o seguinte: que eles estavam dentro de um avião que tinha sido construído pelos alunos deles. Ou seja, esse avião foi construído de raiz pelos seus alunos. Então, vocês têm o privilégio de voar o voo inaugural no avião construído pelos seus próprios alunos. A maioria dos engenheiros, quando ouviram isso, dos professores, não gostaram da ideia, não. Aí começaram a sair, e foram saindo, né? Tiraram o cinto, levantaram-se e começaram a sair do avião. Saíram todos os professores, menos um. Um professor já com alguma idade, né? Ficou ali sentado no seu lugar, tranquilo. E a tripulação, vendo toda aquela movimentação, ficou curiosa e foi ter com aquele professor e perguntaram para ele, né? Por que eles estavam tão confiantes, né, em estar ali. Ele então respondeu com muita gravidade e seriedade: conheço os meus alunos, sei bem como eles são. E se vocês disseram e me garantem que foram os meus alunos que construíram esse avião, ele não vai sequer ligar. Curioso, né? A confiança que ele tinha nos alunos, né? Estou tranquilo, esse avião nem sequer vai ligar. Agora eu quero fazer aqui um exercício mental de imaginação. Vamos tentar fazer isso? Como seria a igreja se o Senhor pegasse você e multiplicasse? Toda a igreja de Deus fosse a multiplicação de você. Consegue fazer a imaginação? O exercício mental disso? A igreja se sustentaria? Isso é algo sério e profundo, você concorda? Porque eu sempre tenho uma opinião sobre o outro. Mas se os outros não existissem e Deus fizesse que a igreja fosse feita só de você? E se por acaso o meu nível de generosidade fosse o que seria usado para toda a igreja? Ou seja, toda a igreja ia ter o meu nível de generosidade. As igrejas fechariam? A igreja aumentaria? A igreja se sustentaria? Será que os pastores teriam que ser dispensados? Os que promovem os cânticos, louvores, né? Toda essa questão que envolve recursos,
será que teriam que ser dispensados também? Será que a eletricidade continuaria a ser paga? Os missionários seriam enviados? E quanto aos cultos, os momentos de adoração? Se a igreja fosse toda feita, né, por você, né? Se a igreja fosse uma expressão de como você adora, os cultos seriam aqueles cultos envolventes, apaixonantes, ou seria um culto mais frio? Seriam entediantes ou seria um culto fervoroso? Como é que seria a igreja se a igreja fosse só você? Os que fazem os trabalhos para o funcionamento da igreja, eles seriam ajudados ou seriam só criticados? Dá o que pensar, não é? Se toda a igreja fosse como você, a igreja seria um poderoso farol ou apenas uma lamparina ali quase a apagar? Eu fico a pensar, se a igreja toda fosse como eu, o mundo iria reconhecer que Jesus Cristo foi enviado ou os ímpios iriam fazer da igreja um deboche? Porque Jesus disse que o que iria autenticar ao mundo que ele foi enviado seria o quê? A união e a unidade entre os crentes. Então a pergunta que fica é, e se fosse só você? Eu sei que há alguns irmãos que nos acompanham pela igreja online que eles são a única igreja no lugar que moram. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja somos nós, é o conjunto. Mas esse irmão, por estar isolado, ele está ali, apenas ele, com o Senhor Jesus, formando ali a representação da igreja de Deus. Então Deus deseja fazer o trabalho que o povo de Israel no passado negligenciou fazer. Ele quer fazer esse trabalho com a sua igreja hoje. E quem é a igreja de Deus? São vocês, é isso? Não. Infelizmente, vocês não são a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Porque se eu digo vocês são a igreja de Deus, eu não faço parte. E se eu digo eu sou a igreja de Deus, eu também não faço parte. O eu não tem lugar na igreja de Deus. O nós tem. Notaram uma diferença marcante? Então Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Vós quem? Jesus falando para mim, para você, para todos nós, que nós somos o quê? A luz do mundo. Mas o que isso significa, né? O que significa ser a luz do mundo? Portanto, qual é o propósito de Deus para a igreja? Que propósito deve ser alcançado por meio da igreja? Vamos ler? Efésios capítulo 3, os versos 9 a 11. Deus tem um propósito para a sua igreja, Deus tem um propósito para você. Apesar de você e eu, nós temos igreja, nós temos um trabalho individual a fazer. É um trabalho coletivo, mas também um trabalho individual. E qual seria esse propósito? E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, por quem? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês notaram que nesse texto, alguém, além de seres humanos, irá conhecer o poder de Deus? Fala aqui dos poderes do céu, né? A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aqui não fala daquela mesma potestades celestiais de Efésios capítulo 6, a hoste da maldade. Aqui fala dos anjos, dos seres não caídos, que olham para nós, olham para o povo de Deus, olham para a igreja de Deus hoje e pensa, acorda igreja, vocês têm um trabalho maravilhoso para fazer, façam. Eu fico a imaginar que, assim como nós temos notícia do que acontece no Japão, né? A triste notícia do terremoto da Turquia, a sua réplica que houve alguns dias atrás, as notícias chegam. Eu imagino que as notícias do que acontece aqui no nosso mundo chegam nos outros mundos também. Eu fico a pensar a admiração que eles têm. Quem sabe eles não têm a semelhança de Deus como nós. Quem sabe eles não têm a imagem de Deus como nós. E pensam, esses seres criados à imagem e à semelhança de Deus, o que é que estão fazendo com esse privilégio?
mas nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Nós que conhecemos a luz da verdade, o que temos feito com esse privilégio? Qual é o propósito de Deus ter nos chamado para esse tão importante lugar que ocupamos, essa posição no mundo, de ser luz do mundo? O que temos feito? Então Deus espera que através da multiforme, ou seja, que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida mesmo no universo. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 6, diz: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Fantástico, né? Ou seja, Ele dá-nos a luz e agora diz, seja a luz do mundo. E muitas vezes eu pego aquela luz e faço o quê? Escondo. Por quê? Por alguma conveniência, né? Mas o apóstolo Pedro nos dá aqui uma chamada de atenção muito especial. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Ele nos chama a atenção para nós percebermos o porquê é que Deus tem esse objetivo com a sua igreja. Diz assim o apóstolo Pedro: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Há um propósito, para o qual Deus tornou você e eu, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E qual é o propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se Deus fez de mim e tornou-me nesse privilegiado, e se por qualquer razão eu não reflito a sua maravilhosa luz, alguma coisa está muito equivocada comigo, não é? Então, qual é o plano de Deus desde o princípio? Diz o texto inspirado de Atos dos Apóstolos, página 9. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que, através de sua igreja, seja refletida para o mundo a plenitude e suficiência dele. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar sua glória. A igreja é depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será, a seu tempo, manifesta mesmo aos principados e potestades nos lugares celestiais, a final e ampla demonstração do amor de Deus. Que coisa fantástica, né? É através da igreja que Deus tem um propósito de manifestar ao universo a ampla demonstração do seu amor. Imagina uma pessoa degradada, uma pessoa completamente caída por causa do pecado. Através de uma mensagem de esperança e fé que você transmite, essa pessoa vê o lampejo da luz nascer em seu coração, a esperança. Ela vai para a luz, que é Jesus, aceita-o. Sua vida é transformada. Através dessa transformação, passa a ser também o quê? Uma fonte de luz para outros. E o universo observando isso e olhando para Satanás, o acusador dos irmãos, e dizendo, realmente, príncipe das trevas, você não tem razão. Você é a expressão máxima do egoísmo. Jesus é a expressão máxima do altruísmo e do amor. Olha o amor de Deus transformando vidas. Mas esse trabalho é feito pela igreja. É um trabalho feito por nós. Agora, qual é o principal trabalho que Deus deu para a sua igreja hoje e também em todos os tempos? O mesmo trabalho que o próprio Jesus fez com a sua igreja caída, lá no Éden. Qual o trabalho? Vamos ler? Como? Exato. Essa pregação tem uma função. Qual é a função de pregar? Qual é a função que a igreja tem? Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 15, os versos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós, o quê? A palavra da reconciliação. Ao ser a luz do mundo, que trabalho nós fazemos? O trabalho de reconciliação. Entre que e que? Entre quem e quem? Entre o ser humano e Deus, o ser humano e Cristo. Essa é a função da igreja, fazer esse trabalho de reconciliação. Através da degradação que o ser humano sofreu, o homem se tornara tão degradado pelo pecado que lhe era impossível por si mesmo andar em harmonia com aquele cuja natureza é pureza e bondade. Mas Cristo, depois de ter remido o homem da condenação da lei, poderia comunicar força divina que se unisse ao esforço humano. Assim, pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, os caídos filhos de Adão poderiam mais uma vez tornar-se filhos de Deus. Notaram que interessante? Por meio de Cristo, Cristo pagou a culpa. Ele veio. A lei diz, pecador, você tem que morrer. O pecador olha para Deus e diz, então, Deus diz, sim, você tem que morrer. E agora? O salário do pecado é a morte. Mas o pecador não quer morrer. E o que ele faz? Por meio da lei, ele é guiado a Cristo. A lei não perde a sua eficiência em Cristo, pelo contrário, Cristo exalta a lei. Jesus não morreu para que a lei fosse abaixo. Pelo contrário, ele morreu para que a lei fosse exaltada. Mas como é que fica isso? Ele pagou a culpa do ser humano. A lei continuou exaltada, mas ele pagou a culpa do ser humano. E agora, através do trabalho que ele fez, esse ser humano pode novamente voltar a ser filho de Deus. O pecado faz com que deixe de ser filho de Deus. Mas por meio de Cristo ele torna-se novamente filho de Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Levar ao pecador a mensagem de que sim, ele é pecador. Sim, a lei condena. Sim, ele está numa situação terrível. Mas existe o quê? Solução para o seu caso. A reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus não é feita baixando os padrões. A reconciliação com Deus é feita como? Erguendo o pecador aos padrões divinos. Achei muito curioso algo que aconteceu no Brasil há tempos atrás. Havia um índice de analfabetismo muito grande no país. E o governo que estava na altura a gerir as coisas do país, tomou uma decisão muito curiosa para acabar com o índice de analfabetização do país. Sabe o que ele fez? Ao invés de investir em educação, investir na escola, incentivar as pessoas a estudarem, sabe o que fez? Baixou o padrão. Então criaram o padrão seguinte, se uma pessoa consegue escrever o próprio nome, já não é mais considerada analfabeta. Então a população que tinha um índice de cerca de 30% de analfabetos passou a ter um índice de 10%. Será que é assim que Deus fez? Baixou o padrão da lei para que o pecador pudesse ficar salvo? Não. Pelo contrário, ele exaltou a lei. Cristo veio para exaltar a lei e torná-la gloriosa. Não veio pregar a lei na cruz. Ele veio exaltar a lei e torná-la gloriosa. E agora, pelo que ele fez na cruz, ele diz, olha, eu morri por causa dessa lei. Eu te mostrei que você pode obedecer essa lei. E através disso você consegue alcançar a justiça que vem da obediência pela fé. Então veja só. Assim, pelo arrependimento para com Deus e fé em Cristo, os caídos filhos de Adão poderiam tornar-se novamente filhos de Deus. Poderiam novamente andar em harmonia com Deus. Porque agora Cristo poderia comunicar força divina que se unisse ao esforço humano. Então agora eu me esforço para viver em conformidade com essa lei.
Mas para conseguir isso é necessário o quê? É necessário haver uma força unida. Lembremos que a igreja é quem? É você e eu, juntos. Você no seu canto e eu no meu não somos igreja. Nós devemos trabalhar cada um no seu cantinho, como diz o hino, né? Quando éramos crianças tinha aquele hino infantil que dizia, né? Trabalhar por Jesus, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. Eu não vou trabalhar lá onde o Daniel está, porque talvez nem faria muito sentido, né? Mas onde o Daniel está, ele é uma luz, ele está ali fazendo o seu trabalho. Lá onde eu estou, eu sou uma luz, né? Moelezer, Emana, né? Os demais. Nós somos uma luz onde nós estamos. Mas aqui nós vamos trabalhar como? Em comunhão. Então vamos ver o que Jesus disse. São João capítulo 17, os versos 20 e 21. Aquela oração maravilhosa do capítulo 17 de São João, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra destes hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade da fé. Mas aqui Jesus está dizendo que todos devem ter o mesmo padrãozinho, o mesmo padrão, ser tudo igual, fazer tudo do mesmo jeito? Será que é isso? Não. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, cada um com a sua personalidade, deve refletir a Cristo. Como é que nós podemos entender essa questão da união na igreja e fora da igreja? Quando eu era adolescente, tinha mais ou menos a idade que meu filho tem hoje, aconteceu algo curioso na igreja de Botiatuva, no Paraná, onde temos lá a clínica, né? Tem lá a clínica naturista, né? É uma clínica com porte de hospital, mas apenas curioso, né? Durante muitos anos foi chamado Hospital Naturista Oásis Paranaense. Naturista não é no sentido hoje, as pessoas andarem com os documentos ao léu, né? É naturista no sentido de usar métodos naturais para combater problemas de saúde. Então, Clínica Naturista Oásis Paranaense. É o Hospital Naturista Oásis Paranaense. Aí o Ministério da Saúde disse, olha, temos aqui uma situação, para ser hospital tem que ter bloco cirúrgico. Eles disseram, olha, mas é um hospital que usa só métodos naturais, não tem como fazer cirurgia só com métodos naturais. Então tem que mudar o nome para clínica. Para manter o hospital tem que ter bloco cirúrgico. Se não tiver um bloco cirúrgico, é clínica. Então, apesar de ter um porte de hospital, chama-se Clínica Oásis Paranaense. E ao pé dessa clínica tem uma igreja e também a escola missionária, né? E a igreja, ela tem uma... Naquela altura, tinha uma característica que os carros podiam parar mesmo à volta, né? Então, houve uma noite, estava tendo lá uma reunião e acabou a eletricidade. Pumba, toda gente no escuro. Aí o irmão teve uma ideia. Adivinha? Pegou o carro, manobrou, virou para lá da janela, acendeu o farol. O outro também teve uma ideia e tal. Aí acendeu ali os faróis e iluminou. A igreja ficou iluminada, né? Uma iluminação diferente, né? Mas aí o culto prosseguiu. Passado ali alguns minutos, a luz voltou. Mas o mais curioso, quando era criança, aconteceu um facto na cidade de Valadares. Morava lá quando tinha para aí uns 4 ou 5 anos. Eu não me lembro da história que contaram depois, né? Um senhor estava pilotando o seu avião e ele começou a fazer voos rasantes à noite sobre a cidade, né? Então, fazia aqueles voos rasantes, assim, voos baixos, né? E aquilo começou a incomodar alguns. Até que alguém teve uma ideia. Lá um fulano que fazia lá um programa de rádio disse, olha, tem aqui um avião fazendo voos rasantes aqui pela cidade. Dou aqui uma sugestão, para quem quiser, vá lá no aeródromo com seu carro, né? E ilumina a pista para o piloto aterrissar e tal. E alguém gostou da ideia, falou com um, falou com o outro e tal. E fizeram isso. Né? Alguém pensou em chamar as autoridades e tal. E fizeram isso. E foram lá no aeródromo da cidade e os carros pararam, né? Assim, alinhados, né? Com os faróis ligados. E o fulano aterrissou lá o avião. Uma ideia brilhante, né? Quem iria pensar nisso? Teve essa ideia. E depois o piloto disse que ele teve problemas com instrumentos, perdeu vários instrumentos, inclusive o rádio, ele não conseguia se comunicar. Ele até poderia comunicar com o rádio, com a torre, ou seja o que for, e ele estava aflito. E quando ele aterrissou o avião, ele tinha cerca de 15 minutos de combustível. Se demorasse mais, o avião caía, sabe Deus se ele salvaria a vida. Ou seja, a pergunta que fica aqui, os carros eram todos iguais? Não.
Quem sabe tinha carros muito diferentes, uns mais caros, outros mais baratos, uns mais velhos, uns mais novos, uns mais potentes. Quem sabe um iluminava muito, outro pouco. Mas, ao unirem-se num propósito, salvaram uma vida. Então, o que Jesus disse em relação aos seus discípulos? Para que eles sejam um como tu, ó Pai, e eu somos um. Ser um não significa pensar do mesmo jeito, não discordar em nada. Não. Na multifacetada forma de pensar, conseguimos alcançar uma maior sabedoria. Quem sabe a minha ideia é brilhante, é boa, é uma ideia da qual não se pode questionar. Eu apresento a ideia para o irmão diz, tá a brincar? Não, não faz sentido nenhum. E fala com o outro, também não concorda, e outro também não, e eu penso, poxa, eu com uma ideia brilhante ser rejeitada pelos irmãos. Que povo cruel de coração duro. Mas a pergunta é, minha ideia era tão brilhante assim? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas quem sabe um ponto da ideia é boa e outro ponto não. Então, aquele irmão com uma ideia, outro com outra, forma, quem sabe, uma decisão muito sábia. É isso que Jesus diz. Mas, apesar de divergirem na sua forma de pensar, apesar de divergirem na sua forma de agir, eles têm o quê? Um propósito em comum, que é o quê? Salvar almas, reconciliar o mundo, reconciliar o ser humano com Deus. E por ter esse propósito, por ter uma missão, todas as outras coisas subjugam-se a isso, até mesmo as minhas próprias ideias. É fácil isso? Mas é justamente isso que irá convencer o mundo que Jesus foi enviado. Se o mundo vê uma igreja brigando entre si, né? Então imagina, um diz, não, eu acho que meu carro tem que ficar virado para lá. O outro fala, não, meu carro tem que ficar para lá. Não, eu vou pôr aqui a luz dos travão aqui para iluminar a pista. Não iria funcionar. Tem que haver o quê? Um propósito em comum para que as coisas possam funcionar. Então veja que curioso o que nos diz o livro Atos dos Apóstolos, página 20. Uma grande diversidade caracterizava os primeiros discípulos escolhidos por Cristo. Eles deviam ser ensinadores do mundo e representavam amplamente variados tipos de caráter. Para conduzir com êxito a obra para a qual haviam sido chamados, esses homens, diferindo em características naturais e em hábitos de vida, necessitavam chegar à unidade de sentimento, pensamento e ação. Essa unidade, Cristo tinha por objetivo conseguir. Para alcançar esse fim, procurou mantê-los unidos a Ele. Qual era o propósito? Fazer com que eles pudessem refletir a luz de Cristo. Eles tinham maneiras diferentes de pensar, maneiras diferentes de agir, tinha hábitos naturais diferentes, tinha características diferentes, mas precisavam chegar à unidade. Então, como os carros do aeródromo, modelos diferentes, marcas diferentes, tamanhos diferentes, mas o propósito era iluminar a pista, salvar vidas, né? Raramente encontramos duas pessoas exatamente iguais. Se for na fisionomia, de certeza não será no sentimento, no coração. Entre os seres humanos, da mesma maneira que entre as coisas do mundo natural, há diversidade. A unidade na diversidade entre os filhos de Deus, a manifestação de amor e longanimidade a despeito da diferença de disposição, eis o testemunho de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Notaram? Não é eu me unir a um grupo que me apoia. Não é eu simplesmente estar envolvido só com quem gosta das minhas ideias e acha que realmente está tudo certo, só com quem concorda comigo. O que é que convence o mundo que Cristo foi enviado? Quando, apesar de divergir num certo ponto, numa certa ideia, não em princípios, porque princípios não são negociáveis. Quando divergimos em certos pontos, certas ideias, apesar da divergência, há o quê? Um objetivo maior. E esse objetivo maior é o quê? Dar testemunho do amor de Deus ao mundo. Então, mostrar longanimidade, apesar da disposição difícil. Porque há pessoas mais difíceis de lidar com outras, né? Eu até nem considero a pessoa mais fácil de lidar comigo do que outros. Mas há pessoas que têm uma capacidade maior de quê? De ajustar.
O apóstolo Paulo diz, nós que somos fortes, devemos suportar o quê? Os fracos. Quem sabe essa pessoa que acha muito sábia, muito indispensável, muito boas suas ideias, é a pessoa fraca. Então nós somos fortes, devemos suportar os fracos. Quem sabe aquela pessoa que está um pouco sentindo desprezada por qualquer razão, é a altura de procurar integrá-la um pouco mais. Agora, qual é o detalhe para que se consiga essa unidade na diversidade? Perceberam o termo? Unidade e diversidade é diferentes maneiras, diferentes formas, né? Como é que se consegue essa unidade na diversidade? Quanto mais íntima nossa união com Cristo, tanto mais íntima nossa união uns com os outros. Concordam? Se não concorda, vamos orar, né? Vamos orar. Quanto mais íntima nossa união com Cristo, tanto mais íntima nossa união uns com os outros. Se eu me separo dos irmãos da fé, eu estou me unindo a Cristo? Então, nem sempre nós conseguimos perceber como lidar com o problema, porque às vezes nós estamos olhando mais para a superfície, ou estamos olhando mais para pontos, em vez de olhar para o conjunto. Às vezes aquele irmão que está numa situação de afastamento, ele está precisar mais de, quem sabe, um trabalho espiritual do que imaginamos. Quem sabe na sua mente ele até pensa, eu não gosto daqueles irmãos porque aqueles irmãos estão agindo de uma maneira muito equivocada, etc. E quem sabe até estejam, mas é necessário nós termos em consideração que quanto mais próximos estamos de Cristo, mais próximos estamos uns dos outros. Todos nós temos um caráter e uma mente, que pode ser diferente uns dos outros, mas o caráter de Cristo é que deve ser o nosso padrão. Nós, como luz do mundo, nós temos que receber de Cristo, mas também receber uns dos outros. É apenas duas ilustrações. Quem sabe em outra oportunidade falaremos novamente sobre elas, já tivemos a falar em tempos anteriores. Um certo irmão deixou de congregar. Teve problemas com alguns irmãos, etc., dificuldades, problemas, sempre surgem, né? Se tem um lugar que o inimigo das nossas almas gosta de semear a cisânia, a discórdia e ideias diferentes, é a igreja, porque ele sabe que a igreja unida autentica que Cristo veio ao mundo. Uma igreja desunida, para Satanás está bom. Então aquele irmão foi-se embora, não veio mais à igreja, e o pastor foi visitá-lo. E quando o pastor foi visitá-lo, perguntou, irmão, já há muito tempo que o irmão não vai à igreja, gostaria de convidá-lo que voltasse a comungar, voltasse para a igreja. Ele disse, pastor, eu não vou mais para a igreja e lhe vou dizer a razão. E o pastor disse, por favor, diga-me então a razão. Eu não vou para a igreja porque tem muitos hipócritas lá. O pastor disse, ok, não faz mal, pode voltar, sempre tem lugar para mais um. O fato de afastar da igreja não significa simplesmente problemas entre irmãos. Significa um problema muito mais profundo. Afastar-te de Cristo. Porque Cristo dá-nos força para enfrentar as dificuldades e problemas. Vamos lembrar sempre disso. Uma outra história também de um outro membro que se afastou da comunidade. Não frequentava mais a igreja. E ele até conversou com alguns conhecidos, também da igreja. Não importa o que o pastor fale, eu não volto. Não volto. Mas o pastor era alguém que tinha o temor de Deus no coração, alguém que comungava com Deus, alguém que tinha um verdadeiro zelo e amor pelas almas que estavam em perigo. E como as esposas eram amigas, então ele combinou, né? Porque a esposa do pastor é tão ministra do evangelho quanto ele, né?
Então combinaram fazer uma visita social, não uma visita missionária, uma visita social. Era uma receita de bolo, uma coisa qualquer, coisa que as senhoras conversam entre elas. E marcaram uma visita. E foram lá, e ele foi junto, né? E é claro que o irmão que estava afastado já levantou logo a guarda, pensou, o pastor vai vir aqui com conversa e não aceito nada. Quando chegaram em casa, foram bem recebidos, afinal de contas, os anfitriões eram pessoas educadas, né? Receberam bem o pastor e tal. As senhoras foram lá para o lugar onde tinham tratado os assuntos, conversar, a cozinha, onde for. E o pastor e o irmão ficaram na sala. Então, era uma casa confortável, né? Tinha ali 2 poltronas, né? De frente para a lareira, um diazinho frio, né? Sentaram e o irmão vai dizer, eu não começo a conversa. Se o pastor quiser, o pastor começa a conversa. E o pastor em silêncio. Amigável, né? Não é aquele silêncio carregado, tenso. Aquele ambiente assim, simpático, né? De vez em quando riam um para o outro, acenavam, né? E o pastor em silêncio. E as donas lá, trocando, né? Ideias lá na cozinha, conversando e tal, e tal. Aí passou aqui alguns minutos, o pastor sentou na ponta da poltrona, pegou na tenaz, sabe o que é tenaz, né? É aquela coisa que usa para mexer nas brasas e tal. Pegou numa tenaz e viu lá uma brasa grande, né? Na lareira, pegou ela e puxou para fora da lareira, pôs que bem na beiradinha aqui da lareira, né? Deixou ali aquela brasa, sentou-se, né? Foi amigável, olhar para o irmão, irmão ali em silêncio, não vou falar nada, e o pastor também em silêncio. Aí passou mais alguns minutos, o que aconteceu com aquela brasa? Começou a apagar. Já estava só ali, né, quase apagada. Aí o pastor novamente sentou na ponta da poltrona, empurrou a brasa novamente para junto das outras. E o que aconteceu com a brasa? Acendeu. Aí sentou na poltrona, né, olhando para o irmão. Aí nisso as irmãs já terminaram também, que era uma visita rápida, né, já tinham combinado para ser uma visita rápida. Aí veio, olha, já estou pronto aqui, já estou despachada. Ok, aqui também já estamos despachados. Aí levantou-se, o irmão levantou e disse, pastor, o seu sermão me convenceu. Eu vou voltar a congregar. Amém, irmão, que Deus seja louvado por isso. Vamos fazer oração, oraram juntos e foram embora. Irmãos, o trabalho de reconciliação envolve muitas coisas, até a sabedoria divina. Deus usa as multiformas para alcançar almas. De repente, o método que eu uso, você não concorda. Quem sabe o método que você usa, eu também não concordo. Mas será que o fato de discordarmos, vamos deixar de trabalhar? Quem sabe você tem alcançado objetivos, eu também. Então, por que não nos unirmos no propósito de ganhar almas? Como Paulo e Silas, né? Eles não conseguiram, Paulo e Silas não, Paulo e Barnabé, eles não conseguiram trabalhar juntos mais, divergiram na forma de trabalhar. Ok, pega Marcos e vai, eu vou ficar com Silas. Fizeram o trabalho. O importante é fazer o trabalho, não permitir que as divergências acabem com o propósito de ser o quê? A luz do mundo, a luz da igreja. Então, já para concluir, vamos ler aqui o texto da meditação matinal maravilhosa, graças de Deus, o livro Obreiros Evangélicos e Minha Consagração Hoje. Meditação matinal maravilhosa, graças de Deus, página 211 nos diz: temos um caráter a manter, mas é o caráter de Cristo. O Cristo que em nós está encontrará o Cristo que está em nosso irmão. E o Espírito Santo consagrará essa união de sentimentos e de procedimento que testifica perante o mundo que somos filhos de Deus. Às vezes eu fico a pensar, o Judas que está em mim saúda o Judas que está em ti. Estamos a negar o nosso Senhor, estamos a trair nosso Senhor, quem sabe por questões temporais, mundanos, riquezas. Mas foi apenas uma brincadeira, né? O que eu quero dizer é, irmão, irmã, o Cristo que mora em mim saúda o Cristo que mora em ti. Amém? Amém. Se Cristo mora em meu coração e mora no seu também, por que vamos divergir por questões temporais? Daqui 5 anos, que importância tem isso? Alguma? E daqui 50? Vai ter também? E daqui 500 anos, que importância tem isso? Se não tiver importância, não vamos discutir por causa disso. Daqui 500 anos vai fazer diferença se aquele vizinho foi salvo ou não por causa da nossa briga aqui dentro. Percebe? Daqui 500 anos vai ter importância isso? Na eternidade tem importância isso?
Então, não vamos permitir que uma alma se perca por causa disso. Outro texto, Obreiros Evangélicos, 163. Aprenda do grande mestre. Palavras de bondade e simpatia fazem bem como remédio e curam almas que estão em desespero. O conhecimento da palavra de Deus, trazido para a vida prática, terá um poder curativo e reconfortante. Fantástico, né? Quem sabe aquela palavra que você gostaria de ouvir, profira essa palavra para alguém. Não importa onde essa pessoa esteja. Quem sabe ela está precisando de cura, apesar do sorriso em seus lábios. Quem sabe alguém está aqui a sorrir, mas seu coração está a desmanchar-se com o peso das pressões da vida, e essa palavra vai trazer vida ao coração. E para finalizar, minha consagração hoje, página 235. Muitos se desanimaram e caíram na grande luta da vida, a quem uma palavra de bondade e coragem teria comunicado força para vencer. Não podemos calcular o alcance de nossas palavras de ternura e bondade e de nossos esforços semelhantes aos de Cristo para aliviar algum fardo. O errante não pode ser restaurado de outra maneira, senão através do espírito de mansidão, brandura e terno amor. O Espírito de Cristo que deve estar abundantemente habitar em meu coração. E ao encontrar com alguém que esse Espírito já está a diminuir, possa fortalecer nele a chama como aquela brasa tornou-se acesa em contato com uma brasa viva. E a pergunta que fica é, e se fosse só você? E se fosse só eu? E se a igreja hoje dependesse só de mim? Se a igreja hoje dependesse só de você, a igreja avançaria ou iríamos fechar as portas? Que possamos pensar nisso, refletir sobre isso e permitir que onde nós estivermos, seja aqui dentro, seja lá fora, sejamos uma luz a brilhar para a glória de Cristo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e se fosse só você? Que possamos brilhar e resplandecer aonde quer que sejamos, através das nossas palavras, nossos atos, nossa vida, e se for necessário, jejum e oração para vencer é o segredo que o Senhor Jesus nos dá. Que Deus nos abençoe para termos a coragem de aceitar o desafio. E se fosse eu, pela graça de Deus, a igreja avançaria. Amém?